Olá, sou Aaron Edwards. Hoje é 19 de agosto de 2025. Temos recomendações, temos muito para conversar sobre o mercado, sobre análise de mercado. Vamos começar com um plano de ação, plano de implementação. E olha aqui as primeiras recomendações para a próxima safra de venda antecipada vão ser feitas essa semana, né, nesse vídeo. Então acompanhem com cuidado, com carinho, atenção e vamos nessa. Começando como sempre pela ação, pelas recomendações. E deixa eu compartilhar porque eu ajustei um pouquinho o formato disso, então vamos começar com as recomendações. Alguns clientes têm sugerido que é importante trazer as recomendações de uma forma muito didática para que possam facilmente ser implementadas. Quando que é uma venda no mercado físico, quando que é uma venda uma posição no papel, exatamente qual que é a categoria do portfólio para casar. Então sempre nós queremos aprimorar esse trabalho ao máximo. Então essa semana eu estou experimentando com um formato em tabela e eu vou explicar esse formato. Se vocês acharem mais didático e gostarem, me avisem por WhatsApp mesmo, mas dê o feedback. Se vocês acharam menos claro ou não gostaram tanto, também quero o feedback de vocês, porque o importante é que não adianta nada uma boa recomendação se ela não é bem executada. Então essa comunicação para ampla clareza para que as recomendações possam ser implementadas na hora certa é importante. Vamos começar só com essa tabela. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nisso porque é algo novo, mas com o intuito de facilitar. Então, olhando as colunas, tem categoria, estratégia, volume, ação físico, seria no mercado físico, e ação no papel, seria uma posição, digamos, em bolsa ou algo desse tipo. Na área de categoria, essa categoria ela é para casar exatamente com a linguagem que está no portfólio. Então, dentro do seu portfólio tem diferentes categorias, né? E você deve reconhecer esse título. Então, a primeira coluna que fala categoria é para você poder facilmente identificar exatamente qual que é o volume a qual estou me referindo, qual que é dentro do teu portfólio, qual que é a ação. O segundo ponto é estratégia. A estratégia aí é o conceito do que nós estamos tentando fazer com todo o resto. Então, a estratégia é como se fosse o norte, o que eu estou tentando fazer com essa postura, né? Então, essa posição. Categoria para bater com o portfólio, para você saber o volume. Estratégia é uma descrição muito simples do que está sendo feito. O volume, para deixar claro, esse não é o volume em termos de produção total da sua área. Isso é o percentual para casar com a coluna 1, que é a categoria. Então, é o percentual da categoria 1, que está estabelecido no seu portfólio. Quarta coluna que fala ação física, isso é que você vai ligar para trading, para cooperativa, para cerealista, você vai fazer um compromisso de fato do seu grão, tá? Compromisso de fato com o seu grão. Às vezes, como é o caso dessa semana, você vai ter talvez um contrato mais especial numa trade, alguma coisa para deixar o dólar em aberto, vou já falar sobre isso. E daí ação no papel é algo que não tem vínculo com o mercado físico, não tem compromisso nenhum, por assim dizer, com o mercado físico, exceto do ponto de vista estratégico, né? Vendeu, recomprou, mas não é uma posição que você adota, é uma estratégia, uma ação, mas sem vínculo com os seus grãos de fato. É um hedge, uma recompra, né? Algo desse sentido. Então, isso é só para explicar a tabela, para deixar claro. Agora nós temos 4 recomendações. 4 coisas para nós fazermos. A primeira coisa está na categoria de excesso de safra com recompra, milho safrinha pós-safra. Então, se você olhar no seu portfólio, você pode ver a parte do milho, você pode ver a parte do pós-safra e você vai ver que tem um volume que é da estratégia de venda de milho com recompra. Nós estamos falando desse volume, que vai para a segunda etapa, que é a estratégia. Nós queremos fazer uma recompra de milho. Qual que é o volume? 20% sobre o volume daquela estratégia. E com esses 20% nós vamos estar chegando aos 80%, porque foi 20, 40 e agora mais 20. Se olhar as últimas semanas,
20, 40, 20, dá 80 no total. Ação no mercado físico não tem, porque é uma posição no papel. Ação no papel é comprar o contrato de janeiro da B3 de milho. Próxima linha, abaixo dessa, é excesso de safra com recompra, milho, safrinha pós-safra. Você vê que é a mesma categoria, mas algo que eu prezo é que eu não quero estar aumentando o seu risco, aumentando sua posição, fazendo uma produção artificial de milho para especular em bolsa. Isso não está alinhado com a recomendação. Então a gente já recomendou vender 50% do milho, ficou descasado aí semana passada uns 10%, essa semana vamos fazer esse ajuste. Nós vamos vender mais 30% do milho nessa estratégia, que aí nós também vamos chegar a 80% do milho vendido no mercado físico nessa estratégia e 80% recomprado no papel. Então essa segunda linha é um volume que a gente tem que abrir mão, mas ele é principalmente para a gente casar essas duas coisas, para a gente não ficar, digamos, comprando milho a mais, sendo que a gente nem vendeu. Isso é uma coisa especulativa, isso aumenta risco e não é interessante para nós. Nós queremos casar. Vendeu no físico, comprou na bolsa. Então, um pouquinho de ajuste aqui ou ali, tudo bem, mas a gente já ficou 10% desajustado semana que vem, está na hora de ajustar essa semana. E aí sim, esses 30% é uma venda simples de milho safrinha. Terceira linha, né? Quarta linha, terceira recomendação na categoria é short basis, soja pré-safra, fase 2. A gente está falando de soja, safra 2026. Na estratégia, você olhar short basis, é nessa estratégia. E qual que é o porém disso? Nós queremos vender a soja em dólar. Vender a soja em dólar. Nós, na realidade, não estamos fazendo exatamente um short basis. Então, esse nome vai confundir um pouquinho nesse aspecto, mas nós precisamos executar essa estratégia de short basis e as oportunidades. Chicago está aceitável, prêmio está forte, relativamente forte, comparado com o resto do ano. Eu ainda acho que pode melhorar mais. Mas o dólar não está atraente, o câmbio não está bacana. Então a gente está fazendo short basis, é soja pré-safra, venda de soja em dólar é estratégia. Qual que é o volume? 20%. 20% do short basis, não da produção total. E tem duas formas de implementar essa estratégia e vai depender do cliente, das ferramentas de cada um, da relação de cada um. Então a primeira forma é uma venda simples de soja, ou então você pode fazer uma venda de soja travando todos os componentes, mas deixando o dólar em aberto. Alguns de vocês têm relação com trading ou serialista que permite, não, deixa eu fazer a venda, mas eu quero travar o dólar depois. E eles deixam você estar dentro do contrato, dentro da negociação, e eles deixam você fazer dessa forma. Vou vender a soja e depois eu travo o câmbio. E eles aceitam. Alguns de vocês talvez não tenham essa facilidade, essa abertura, esse acesso. Talvez uma cooperativa que não oferece, ou os compradores na sua região, ou tem algum fator que não permite. Então tem uma outra forma de você fazer isso, que é a primeira coisa que eu descrevi. Você faz uma venda simples de soja, simples venda, e aí vamos lá para a última coluna, que é ação no papel. Se fizer a venda simples de soja, aí você compra dólar, o papel, no contrato de janeiro. Efetivamente você está fazendo a mesma coisa. Você está falando, tá, eu vou vender a soja, aí você vai fazer um contrato normal, em reais, igual você faria, um contrato simples de soja. Mas ao comprar o dólar, você está falando, né, vendi a soja, mas eu comprei dólar, então essencialmente o dólar ainda está em aberto. E aí, vamos lá para a última linha, que é a venda antecipada de soja pré-safra, fase 2. É exatamente a mesma recomendação da linha anterior, mas na categoria de venda antecipada de soja pré-safra, fase 2. Então, eu gastei mais tempo descrevendo essa tabela, porque é muito importante converter a ação, né, a recomendação em ação. E essa tabela é um tanto quanto novo e as recomendações de hoje são não necessariamente mais complexas, mas tem 4 recomendações, é importante que seja claro, então a gente gastou
mais tempo nessa parte, mas é um tempo bem gasto. Vou estar passando essa tabela para vocês poderem estudar. Quero o feedback de vocês. Ficou melhor? Ficou mais claro? Agora nós vamos para a parte de análise normal, como nós costumamos fazer. E vai ficar um tanto quanto simples a parte de recomendações e de análise, porque é bastante intuitivo e nós temos algumas perguntas também. E uma delas, bom, várias delas são muito boas. Então vamos lá. Ok. Deixa eu pegar o pincel. Vamos pegar a cor preta. Fica claro, muito bem. Vendo o preto aqui, por que da estratégia de deixar o dólar em aberto? Porque o dólar, se a gente for olhar aqui, quanto tempo que ficou ali abaixo dos 5,50? Vamos fazer uma linha aqui dos 5,50. Pouquíssimo tempo. Em 2025, só 2 vezes. Se a gente voltar para o ano passado, algumas vezes. Mas por que a gente quer deixar o dólar em aberto? Não precisa, a gente não precisa repetir. Mas o que aconteceu? Em agosto a gente estava bem aqui. Setembro, nada muito aconteceu. Mas veja o que aconteceu no fim do ano passado, no último trimestre do ano passado. Então, a sazonalidade, ela importa. Ela não precisa necessariamente se repetir. Mas se a gente fosse desenhar o que vai acontecer, vai ser um sobe e desce aqui e lá vamos para o 6 novamente, ou até além do 6. Não precisa acontecer, mas eu quero deixar esse câmbio em aberto, caso a gente tenha um câmbio mais leve, mais próximo do fim do ano. A economia americana costuma ter uma força no fim do ano, com muito consumo. O Brasil também, mas enfim, eu não estou confiante que o câmbio, que a moeda brasileira vai permanecer forte frente ao dólar entrando para o fim desse ano. Talvez eu esteja errado nisso, mas eu não estou confiante que vai ter essa força. Aí, como sempre, a base das recomendações é o portfólio, a gente já falou sobre isso. Em cima disso, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica, que nos traz o plano de ação que a gente já gastou bastante tempo falando. Eu vou passar rapidamente por isso, porque nós queremos gastar um tempo na análise. E então vamos falar sobre o mercado de soja primeiro, milho primeiro e depois a soja. No caso do milho, vou pegar o pincel amarelo aqui, os especuladores tinham uma grande posição vendida ano passado, depois uma grande posição comprada em fevereiro e agora faz meses já, desde junho, desde começo de junho, que os especuladores em Chicago têm uma grande posição vendida. Semana passada eles ampliaram um pouco essa posição, você vê que caiu um pouquinho, né, na semana passada. Já é uma posição grande o suficiente para justificar a compra na contramão dos especuladores e nós temos recomendado compras de milho. O receio é se eles vão vender mais, mas em algum momento esse mercado acha o fundo do poço e o mercado, se a gente olhar o contrato de janeiro do Brasil, o mercado de milho do Brasil já bateu aqui nas baixas umas 2 vezes. Então, as nossas recomendações, mais ou menos aqui, foi 20%, e aqui foi 40%, e agora nós estamos na subida aqui, nós estamos recomendando mais 20%. Então, arredondado, talvez até exagerei um pouquinho na compra, mas se a gente desenhar 3 círculos, né? 1, 2, 3, tá dando esses 80% de posição comprada. Pode ser que esse mercado caia, pode ser que essa posição comprada complique a nossa vida, mas até então a gente está comprado no que parece um nível de suporte sólido, muito próximo de um patamar de preço já testado nesse contrato de janeiro. Se tiver o mesmo potencial do ano passado, não tem garantia, mas está comprado a 70 e subir para 79, dá R$9 de ganho. Não precisa disso tudo,
mas qualquer 3, 4, 5, 7 reais ajudam. Então é uma posição comprada sólida que a gente está estabelecendo, ao meu ver, e nós temos bastante tempo, mesmo se ele continuar assim, aí nós temos ainda tempo até, né, outubro, aí essas altas aqui vieram fevereiro, março, até abril ainda estava forte esse contrato. Muito bem, agora vamos transicionar para a soja. Soja, mercado de soja. Compartilhando aqui, vamos pegar o pincel. Cadê o pincel? Verde, muito bem. Os especuladores de soja, e isso vai estar relacionado a algumas perguntas que tem no final, que são muito boas por sinal. Os especuladores estabeleceram uma grande posição vendida de soja no passado, mas se a gente olhar de outubro para cá, então pegando aqui o outubro, essa vai ser a primeira semana de outubro, né, aqui, e aí vamos pegar, eu já desenhei isso várias vezes, mas 5 milhões de toneladas líquidas vendidas, até passou um pouco, 5 milhões de toneladas compradas, grande parte do tempo, de outubro para cá, quase um ano, 10 agosto, faltam o quê? 6 semanas para completar um ano. Por quase um ano, os especuladores ficaram pouco tempo fora desse limite de um pouco de compra, um pouco de venda, um pouco de compra, um pouco... Quase todo o tempo que eles saíram dessa faixa, eles voltaram, que foi exatamente o que aconteceu 2 semanas atrás. Especuladores começaram a pesar, semana passada já reduziram sua posição líquida vendida. Não é uma posição comprada, não é necessariamente notícia boa, mas é aquela normalidade do mercado de soja que tem sido um pouco para cima, um pouco para baixo, e quando a gente olhar esse sobe e desce, esse chove não molha, essa falta de graça, por assim dizer, que tem sido o mercado de soja, a gente pode colocar, olhando para a safra nova, 2026, o contrato de maio, por exemplo, se a gente colocar o piso aqui como $10, e a gente colocar o teto aqui como 11, você vê, ficou um pouco abaixo, mas aí o meio dessa faixa seria os 10,50, certo? Você vê que os especuladores, eles têm ficado dentro dessa faixa de negociação praticamente o tempo todo. O que nos dá um pouco de esperança é que... deixa eu subir isso para a gente ver o calendário. O que nos dá um pouco de esperança é se a gente pensar os primeiros meses do ano, eles gastaram mais tempo embaixo e de maio para frente, mais tempo em cima. Talvez isso seja um sinal que o mercado está gradativamente ganhando força. Outra forma de pensar nisso é que a média móvel de 20 dias, vou fazer em azul aqui, a média móvel de 200 dias, perdão, essa linha, ele está gradativamente assim, e se a gente conseguir fazer essa curva, talvez a gente pode ter um mercado com um pouco mais de chances de alta, onde os $11 se tornam mais fáceis, mais aceitáveis. Talvez isso seja possível. Pessoalmente, eu não estou muito na torcida por isso ainda. Então vamos para nossa análise. Então, o Chicago está, se a gente fosse fazer mais uma linha aqui até no meio, vamos fazer de preto, fazer uma linha 10,75, que seria... O patamar de preço atual, ele está nos 25% mais alto da faixa de negociação do ano inteiro. O patamar de preço atual para a safra nova. Não é coisa de outro mundo, mas ele está nos 25% mais alto. E o câmbio, até uma semana, 10 dias atrás, cada semana que passava estava num patamar mais alto. Então, ele ainda não recuou drasticamente, mas ele começou a ceder um pouco. Então, a gente está com o câmbio próximo dos patamares mais altos que esteve, e a gente está com o Chicago no quarto superior de preço. Por isso, a recomendação, vamos já começar a entregar um pouco dessa soja para a próxima safra. Vamos já
vender um pouco. Não tá legal o preço, principalmente porque o câmbio, voltando para aquela primeira imagem, o câmbio está em um dos piores patamares. Então, o preço em dólar não está às mil maravilhas, mas dependendo da praça que você tá, não tá difícil conseguir um 19 dólares, 20, dependendo de onde você tá, 19, 20, quase 21, varia de região para região. Já esteve muito pior, né, o preço dolarizado, então vamos começar a fazer média com esse preço dolarizado, então deixa o câmbio aberto para travar depois. Ou faz uma venda simples e com uma posição de recompra, ou vai para o teu comprador e pede, olha, tem como eu fixar o preço em dólar para eu travar depois o câmbio? E essa é a recomendação para a soja. Agora nós vamos encerrar com a parte de resumo, e daí temos algumas perguntas. Temos umas 3 perguntas para responder, 3 ou 4, acho que é 3. Então nós vamos responder essas perguntas. Mas primeiro o resumo, vamos lá. A temporada de milho em Chicago é neutro. Para a soja, a temporada é neutro. Os fundos de milho, eles estão com uma posição vendida que é grande o suficiente para justificar a compra. A soja, eles estão vendidos, mas está neutro. Tendência do milho, por enquanto, em Chicago ainda é de baixa. A tendência da soja é de alta, está com uma forte tendência de alta. O milho, por enquanto, ainda é temporada de compra no mercado do Brasil, no mercado físico brasileiro. E a soja é neutro, mas setembro já é temporada de venda. Então, o mercado físico do Brasil está 2 semanas da temporada de venda, por isso, e o prêmio deu uma cedida semana passada, por isso que eu não sou contra a gente começar a fazer posições vendidas no mercado já para a safra 26. Quase temporada de venda, vamos começar a fazer média. Comentário de bases. Vamos começar com essa. O prêmio de soja começou a ceder na semana passada como reação ao avanço de preço da soja em Chicago. O mercado físico de milho continua muito fraco em praticamente todo o mundo. Mas pessoalmente, no hemisfério sul, acredito que o pior da pressão de venda já passou e vamos ter oportunidades progressivamente melhores. O câmbio está em um dos seus piores patamares pela ótica do exportador. Por isso, recomendo casar vendas com posição que deixa câmbio para travar depois. O mercado de milho, tanto o B3 quanto o CBOT, tentam uma recuperação tímida. O mercado de soja está negociando próximo do patamar de cima da faixa de negociação em que tem operado ao longo de 2025.
com isso, encerramos a parte de resumo, mas temos algumas perguntas. Então, vamos para a parte de perguntas e respostas e daí encerramos o vídeo. Vamos lá. Primeira pergunta: pensando em chuvas não abundantes, mas suficientes no cinturão, a produção no cinturão de milho aqui dos Estados Unidos, a produção de soja dos Estados Unidos será bem próximo do que foi divulgado nesse último relatório do USDA, falando da semana passada. Então essa pergunta, para quem não sabe, eu faço uma live toda segunda-feira, que para participar tem que estar dentro do grupo de WhatsApp, mas é gratuito, falando da condição da lavoura. Não traz recomendações de como você navegar o mercado, mas é uma informação. Então, na segunda-feira à noite, ontem à noite, nós falamos sobre previsão de chuva e foi exatamente essa descrição. Não é chuva abundante, mas muito possivelmente suficiente para garantir a soja. E a pergunta nós tivemos um ajuste de produção de soja do USDA na semana passada. Esse número se mantém, melhora ou piora? Excelente pergunta. O número do USDA, ele, digamos, via de regra, eles não contabilizam nada ruim. Eles falam, não, se tá ok agora, vai estar ok para sempre. Então, se chegar essa chuva regular, se a chuva for adequada, a safra não tiver nenhum tropeço, eu não antecipo, digamos, o número do USDA esse é o número, né? Agora, se por algum motivo, ao longo dessa semana, começar a mudar a previsão e faltar chuva, nós podemos ter uma redução, na minha opinião, ou o mercado pode esperar uma redução de produtividade porque não encheu o grão. Outro detalhe importante sobre o relatório do USDA da última semana foi que eles, na realidade, eles aumentaram a produtividade de soja. A produção caiu em função da área, e o ajuste de produtividade foi pequeno, acho que metade de um bushel, uma coisa assim, não lembro de cabeça, mas foi um ajuste tímido para cima, mas eles na realidade aumentaram a produtividade. Então, pode ter um ajuste para baixo de produtividade de soja nos Estados Unidos? Pode. Se faltar chuva é mais provável. Por hora, eu acho que com a previsão atual, o mais normal é falar a previsão do USDA de agosto não vai mudar com a chuva que está prevista atualmente. Assim, é elas por elas, né? Não tem grande notícia nesse aspecto. Segunda pergunta. Eu acho que esse foi uma continuidade do texto, mas a pergunta tá na hora de aproveitar oportunidades no mercado brasileiro de agora ou aguardar até outubro ou novembro? E é uma excelente pergunta, eu acredito que agora já respondeu, mas várias pessoas têm perguntado, será que ainda não tá bom não da gente começar a fazer vendas, Aaron? Acho que tá na hora. Então, outubro, novembro é temporada de venda, né? Começa em setembro, mas outubro, novembro muitas vezes são preços fortes, oportunidades fortes. A gente quer aproveitar esse momento, mas, na minha opinião, a gente viu semana passada um pouquinho de um receio no prêmio, um passo para trás no prêmio. A gente tem Chicago já mostrando sinais de fraqueza. A resposta para mim é sim, e eu dei inclusive a recomendação. A recomendação dessa semana está alinhado com isso. E a última pergunta é se vendas antecipadas de soja tem a fase 1 e a fase 2, se você olhar o portfólio. A pergunta é, eu ainda posso aproveitar a fase 1? Na fase 1 foi recomendado vendas de fazer hedge, mas não vendendo físico, porque o prêmio continuou melhorando. Até semana passada, toda semana o prêmio estava melhorando. Então a gente estava esperando, e agora nós estamos com um dos melhores prêmios. A paciência valeu a pena até agora e nós estamos entrando agora. Eu ainda acho que nós podemos ter um prêmio tão forte quanto ou ainda melhor. Pode executar a fase 1? Agora vai um pouco caso a caso, vamos lá. Digamos que você já aproveitou a fase 1,
tem duas formas de fazer. Ou você fez hedge, por exemplo, com o NDF, já para a próxima safra, já travando o Chicago, contrato de março ou maio, é uma forma. A outra foi, se você só opera B3, você deve ter feito contrato de setembro. Fez a posição vendida de setembro. Se você fez setembro e você saiu desse contrato, já está com lucro, saiu da posição, provavelmente você consegue fazer essa venda de novo, agora se usaria o contrato de novembro, porque a gente está novamente do lado de cima dessa faixa e seria natural a gente ter pelo menos um pouco de uma queda. Eu não recomendei, vamos voltar para a fase 1 e fazer, porque para mim já justifica começar a fazer vendas no mercado físico, mas se você está procurando fazer a fase 1, poxa, eu perdi a oportunidade, eu queria muito ter feito esse hedge, perdi a oportunidade. A verdade é que a gente está muito próximo do patamar e provavelmente a gente vai ter pressão de venda, porque muito em breve nós vamos estar falando de colheita nos Estados Unidos, área recorde no Brasil, choveu nos Estados Unidos. Provavelmente, muito em breve, vai ter notícias que vão pressionar esse mercado de soja para baixo novamente. Eu não antecipo enormes quedas, aquele terrorismo, vai para $8, vai para $9, mas cair para o lado de baixo da faixa de negociação parece muito natural ao longo das próximas semanas, esse mercado pressionado para baixo. Então, eu não recomendei vendas na fase 1, mas se você perdeu a oportunidade, quer fazer dessa vez, eu não sou contra, porque a gente está com uma condição muito similar e provavelmente o mesmo resultado vai se repetir. Ou se você já ganhou dinheiro na posição de setembro e você quer fazer de novo em novembro, provavelmente é uma decisão assertiva. Digamos, o mercado deu duas tentativas da gente fazer a mesma operação que funcionou. Então, não vou recomendar da segunda vez, mas se perdeu da primeira vez ou já deu certo da primeira e quer fazer de novo, enfim, não é assim, tá alinhado com o mercado. O mercado só deu duas tentativas da gente fazer a mesma coisa e às vezes ele é bondoso dessa forma com a gente. Com isso encerram as perguntas. Ótimo resto do dia para vocês, resto da semana. Deixem suas perguntas ou dúvidas e se tiverem uma opinião sobre a tabela, sobre se gostaram ou não gostaram, agradeço o feedback. Até a próxima.